Amém, igreja? Certo dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher pobre. Havia ali o quê? Uma mulher rica. Que bom, pessoal, estão atentos à leitura. Havia ali uma mulher rica, a qual o constrangiu a comer pão. Depois disso, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Versículo 9. Ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, para ele um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, parará ali e se retirará. Versículo 16. E Eliseu disse: por volta desta época, no ano vindouro, abraçará um filho. E ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Versículo 22. E então chamou o teu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Versículo 26, para terminarmos esta leitura. Agora, pois, corre e corra ao encontro dela, e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Pergunta ao irmão do seu lado se vai tudo bem com algum deles. Qual foi a resposta dele? Maravilha, glória a Deus. Que bom que está tudo bem. É assim que eu creio. A igreja, o povo de Deus tem que ir tudo bem. Como nós já referimos, uma história muito conhecida, que é a história da mulher sunamita, que vivia na cidade de Sunem. Cidade essa que ficava ao sul da Galileia e ao sudeste do Monte Carmelo. Eu não sei precisamente dizer quantos quilômetros entre o Monte Carmelo e a cidade de Sunem, mas eu creio que são bastante quilômetros e algumas horas. Nós vamos ver lá na frente o que isso significa, essa distância de Sunem ao Monte Carmelo. Como havia falado, esta mulher, a sunamita, nós podemos ver que é uma mulher observadora. Por que é uma mulher observadora? Pois o homem de Deus, Eliseu, passava por aquela cidade. E ela, ao observar aquele homem, o convida para a sua casa. Algumas versões, na versão atualizada, está convida. Na versão Almeida Lida e Corrigida, está chamou. Não, na versão Almeida Corrigida está convidou. Na versão atualizada, insistiu. E essa versão na qual eu tenho é a versão Almeida Corrigida Clássica. Ela disse: constrangiu. O que eu, por acaso, eu achei bastante interessante essa palavra constrangir. Da forma que foi o convite, que ele ficou tão constrangido, que ele ficou sem dizer não. Ele não teve possibilidade de dizer não, da forma que convidou, essa mulher convidou ele para comer pão na sua casa. Que ele ficou sem graça, ele ficou por isso que essa palavra diz na minha Bíblia, na minha versão, ela constrangiu ele, constrangiu de tal forma que ele ficou sem graça. Quem de nós que aqui um dia não foi constrangido de uma forma positivamente? Alguém lhe fez um convite para almoçar na sua casa e você agora ficou sem graça e acabou aceitando? Não é verdade? O constrangimento acontece principalmente pro lado positivo, e não foi diferente na vida desta mulher. Ela constrangiu, sabendo que este homem era um homem de Deus.
E no versículo 9, e ela diz no versículo 9, ela diz a seu marido: eis que tenho observado, eu ouvi referido que essa mulher era uma mulher observadora, eis que tenho observado que este homem que está sempre passando por nós é um santo homem de Deus. Além da sua observação, ela vê ao passar, ao decorrer dos dias, esse homem indo na tua casa, ela começa a observar que este homem tem algo a mais. Ele não é só um simples homem, ele é um santo homem de Deus. A presença de Deus estava na vida deste homem. A presença de Deus era real, era notória na vida deste homem. Então ela decide não apenas dar-lhe pão, porque achou pouco. Ela decide construir para ele um quarto, decide construir um aposento para ele. Olha a versão também interessante, na qual na minha Bíblia. Façamos, pois, para ele um pequeno quarto. Me chamou muita atenção isso aqui. Talvez na tua Bíblia não esteja pequeno. Na minha Bíblia está pequeno quarto. Você já reparou uma coisa? Tudo aquilo que nós façamos para Deus é pequeno. Por mais que você dê o máximo seu, é pequeno. É pequeno por quê? É pequeno. É pequeno por causa da grandeza do nosso Deus. Talvez nosso objetivo principal aqui, do nosso ministério, um dos nossos objetivos, somos vários, o objetivo principal fisicamente falando, é a compra desse edifício. Talvez, quem sabe, você tenha esse dinheiro e oferta esse dinheiro, mesmo essa oferta grandiosa é pequena. Mesmo essa oferta grandiosa, ela é pequena. Pequena do tamanho do Deus na qual nós servimos. Não é verdade? Então essa atitude que ela teve aqui, Jesus Cristo cita isso, não diretamente, especificamente para ela, mas a atitude que as pessoas na qual têm. Em Mateus, capítulo 25, versículo 35 diz: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Foi o que essa mulher sunamita fez com esse profeta Eliseu. Ele, com certeza, hoje em dia, só para nós termos mais ou menos uma noção, nós entrarmos na história. Antigamente, hoje em dia, até mesmo em alguns lugarejos mais distantes, nós vemos casas a distâncias, a quilômetros e mais quilômetros. Imagine essa história aqui, que o livro de 1ª e 2ª Reis, os autores dizem que foi mais ou menos escrito em 1046 a 616 antes de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que as casas, antigamente, tinha uma casa aqui, creio eu que daqui a 50 quilômetros tinha outra casa, e assim sucessivamente. Imagina a quantidade de tempo que esse profeta andou para parar até ali. E essa mulher observadora, ela viu e acolheu. E Jesus Cristo, como eu acabei de ler aqui, ele fala sobre isso, da pessoa que quando ele teve sede, deste de beber, quando teve fome, deste de comer, e hospedaram quando era estrangeiro. E essa mulher, como eu já havia falado, ela não se conteve apenas em dar pão para este homem de Deus. Ela quis fazer algo mais. Ela quis ofertar, ela quis fazer um pequeno quarto, que está escrito na minha Bíblia, mas não sabendo ela que esse pequeno quarto, essa pequena moradia para este homem de Deus, ia verdadeiramente revolucionar a sua vida, ia verdadeiramente mudar a sua vida. É isso que às vezes nós falamos aqui, quando às vezes o Espírito Santo de Deus toca em seu coração, mesmo que seja um pequeno ou uma pequena coisa para fazer na obra de Deus, faça, meu irmão, faça, porque Deus tem grandes coisas nas suas vidas.
Faça, porque Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida. Às vezes é um pequeno gesto, às vezes é uma pequena coisa, mas Deus tem grande coisa. E nós vemos no versículo 13, a forma que esse homem é constrangido, acaba constrangindo ele novamente. E Eliseu, versículo 13 diz: e Eliseu disse a seu moço: dissera tu, diz-lhe, tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se possa fazer por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Isso quer dizer, no começo, quando alguns estavam atentos, ela era rica, ela não precisava de nada financeiramente. Às vezes a pessoa tem dinheiro e às vezes a pessoa acha que não precisa de Deus. Às vezes a pessoa acha que o dinheiro pode comprar tudo, que o dinheiro pode fazer tudo, embora que ela estava fazendo isso aqui tudo por livre e espontânea vontade. De coração ela fez isso aqui para o homem. Só que o homem de Deus aqui, ele ficou constrangido. Ele ficou constrangido, mesmo ela dizendo que habitava no meio do povo dela, que ela não precisava daqui. Mas o homem de Deus achou que era muita generosidade desta mulher, e sentiu na obrigação, sentiu no desejo de fazer algo para essa mulher. Aonde que o homem de Deus diz ao seu assistente, vejamos no versículo de número 13, número 14. E então disse o profeta: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é idoso. O dinheiro aqui não podia comprar, o dinheiro aqui não podia lhe dar-lhe um filho. Nós sabemos que para aquela mulher, naquela altura, uma mulher que não tinha filho, uma mulher que não dava filho ao seu marido, infelizmente era uma mulher desprezada, infelizmente era uma mulher na qual todo mundo desprezava, mesmo essa mulher sendo rica, na qual ela é aqui, era rica, mas ela não tinha um filho, e o seu esposo já de idade, no caso minha versão fala idoso, algumas versões velho, ele já era velho. Então essa esperança, ela praticamente na vida dela já tinha perdido. Ela perdeu as esperanças, mas ela esqueceu que quando ela fez algo para o homem de Deus, Deus ia retribuir ela. Vejamos em Mateus capítulo de número 10, versículo 41 e 42. Versículo 41 diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe o galardão do justo. Versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. De modo algum essa mulher perderia o seu galardão, devido àquilo que ela fez para o homem de Deus. E o homem de Deus viu a oportunidade na qual ele podia agir, ele sabia que o dinheiro não podia lhe dar um filho. Hoje em dia, talvez, até consiga. Nós até temos exemplos aqui na nossa igreja, não é verdade? Nossa irmã Janeide tentou de diversas formas, o Senhor não concebeu. Para a honra e glória do Senhor, aquele Gabriel, coisa mais linda, está ali. Foi tudo pela misericórdia do nosso Pai. É assim, às vezes nós temos dinheiro, investe, quando Deus às vezes trava, mas depois Ele abençoa, e o galardão de Deus é muito maior do que o do homem. Não pense o homem, o galardão, olha que coisa linda, está ali dormindo agora. O homem às vezes pode dar o galardão, mas quando Deus dá, o galardão de Deus é tremendo.
E então esse homem de Deus, ele profetiza na vida desta mulher. Olha o versículo 16 que diz: E Eliseu disse: por volta desta época, no ano vindouro, abraçarás um filho. E ela respondeu: não. Olha o que sai da boca desta mulher. Se vocês quiserem abrir a Bíblia para estar acompanhando, fiquem à vontade. Olha o que Deus faz com essas mulheres. O profeta profetizou na vida dela. Versículo 16. Eliseu disse: por volta desta época, no ano vindouro, abraçarás um filho. E ela responde: não. Meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Essa mulher já tinha perdido todas as esperanças. Quando o homem de Deus fala que ela vai ter um filho, vai conceber um filho, o que ela fala? Não, Senhor, não minta para mim. Eu já tentei de diversas formas. Meu esposo já é idoso. Lembra de Abraão? Lembra de Sara? Deus havia prometido. Quando Deus promete, ainda mais aqui foi usado pelo homem de Deus. No caso de Abraão foi o próprio Deus, mas aqui foi o homem de Deus que profetizou na vida dessa mulher, que essa mulher ia ter um filho. E a primeira resposta que vem na boca dessa mulher: não ia ter um filho. Mas, versículo 17, a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no ano seguinte, no tempo que Eliseu lhe dissera. Como nós havíamos falado, Jesus Cristo é que disse que quando o Senhor abençoa, o galardão dele é tremendo. O galardão de Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Quando Deus ele abençoa, ele quer abençoar alguém, pode esperar que a bênção vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus. E aquela criança, automaticamente, como todas as crianças, ia crescendo. E olha agora a visão do pai. Qual é a visão do pai? Visão terrena. O pai leva aquela criança para junto dele, para o campo. Para quê? Que ele seria o herdeiro dele. Então o que nós fazemos? Vou levar o meu filho para já ir logo ao começo, já novo, ele já começando a ver a administração, já que nós lemos que o pai era o quê? Era idoso, era velho. Então o pai logo pensa: vou levar essa criança para logo, desde novo, já logo estar junto comigo no campo, para ele já ver como é que as coisas funcionam, que ele é o herdeiro, ele que vai herdar todas as minhas riquezas, toda a minha fortuna. E ele leva essa criança para o campo. Só que o plano de Deus é outro. Deus tem outros planos. Nós humanos às vezes somos assim. Nós temos planos disso, amanhã eu vou fazer isso, ano que vem eu vou comprar aquilo, mas Deus tem outra coisa. Deus tem outros planos para nós. Nós às vezes pensamos 1001 coisa, mas esquece que os planos de Deus é muito maiores e melhores que o nosso. Mesmo que nós às vezes não entendemos o que vai acontecer agora, daqui para frente. Ela não vai compreender. Versículo 18. Já cresceu um dia, o menino saiu para ir ter com o teu pai, que estava com os segadores, ou os ceifeiros, ou os trabalhadores. E ele disse ao teu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E então o teu pai disse ao moço: leva ele à tua mãe. Já reparaste? A criança, como é bom mexer com criança quando ela está novinha, principalmente, mas chorou que seja, damos logo para a mãe. Já reparou isso? Criança chorou que seja, pegamos. É maravilha brincar com a criança, maravilha brincar com a criança, mas assim que ela chorou, leva para a mãe. Gritou, ai. Só que esse grito aqui não era um grito qualquer. Esse grito aqui era um grito de morte. Era um grito de dor. Vejamos. E ela tomou, elevou para tua mãe. E ele o tomou, elevou a sua mãe, sobre cujo o joelho permaneceu, e sentada até o meio-dia, vindo então a falecer. Deus tinha prometido através da vida do profeta que ia dar um filho para aquela senhora. E acaba
ela perde aquela criança. Mas Deus não tinha prometido um galardão? Deus não tinha prometido? É assim, Deus promete coisas. Só que às vezes as coisas fogem do nosso controle, do nosso. Mas de Deus não. As coisas nunca fogem do controle de Deus. Ela perdeu a criança dela, perdeu o seu filho, mas estava tudo no controle de Deus. Essa mulher tinha 1001 motivos para estar triste, amargurada, revoltada, mas não. Viu o que essa mulher faz? E ela subiu e deixou sobre a cama onde o homem de Deus morava ou deitava, e fechou a porta e saiu. Olha o que essa mulher faz. Tantos lugares na tua casa, eu creio que várias vezes o teu filho dormiu na tua própria cama. Por que ela escolhe justamente a cama do profeta? Por que ela escolhe justamente aquele pequeno quarto, como está aqui, aquele pequeno quarto para levar? Sabe por quê? Porque naquele pequeno quarto, naquela casa, naquela cidade, precisamente de Sunem, a presença de Deus habitava, era no quarto do profeta. Deus repousava justamente na cama do profeta. Daí então o motivo dela ter levado a criança justamente para onde a presença de Deus estava. Vocês lembrassem, se vocês verem, há uns 3, 4 domingos atrás, foi pregado aqui sobre a presença de Deus, representada sobre a Arca da Aliança, onde Davi buscou. Então aqui a presença de Deus estava representada naquele quarto, e onde Deus se repousava, justamente naquela cama. E o que ela faz? Interessante aqui, mas nós agora de imediato não vamos entender que fechou a porta. Mas logo se nós vamos lá na frente e depois voltamos cá, esse fechar a porta. Versículo 22. E então chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. E disse-lhe ele: por que queres ir ao encontro dele hoje? Não é lua nova e nem é sábado. E ela respondeu: tudo correrá bem. Olha que coisa mais interessante. Esta mulher tinha motivo algum de dizer que tudo correrá bem? Ela tinha acabado de... Seus filhos, imagine só, mães, pessoas, todos nós que aqui estamos. Imagine você com o seu filho no colo, como ela estava, nós lemos anteriormente, com o seu filho no colo, gritando de dor, e ela sem poder fazer nada. Hoje em dia, o que acontece hoje em dia? Se o seu filho dá um espirro, você já pega, corre logo pro hospital, já corre logo. Imagine aquela mãe ali, que naquela altura não tinha nada, entre aspas, não tinha recursos naturais daquela hora ali, ela não podia fazer nada. O que ela acontece? Ela aguentou ali calada, vendo seu filho gritando de dor, sem poder fazer nada. Eu creio que talvez ela estivesse orando em espírito: Senhor, cura meu filho agora, Senhor, que isso? O que pode fazer com essa criança? O Senhor me deste, um milagre aconteceu na minha vida, agora o Senhor me toma. Aí agora está o fechar a porta. O que ela faz, que essa mulher faz? Ela simplesmente, o seu esposo faz-lhe uma pergunta, e diz ele: por que queres em encontro dele hoje, encontro do profeta? Não é lua nova e nem é sábado. E ela respondeu para ele: tudo vai bem. Agora voltamos cá no versículo fechar a porta. Você já reparou? Qualquer coisinha que acontece conosco, uma das coisas que nós fazemos logo é já mostrar para as pessoas o que realmente aconteceu, já dizer logo o que aconteceu. Essa mãe tinha 1001 motivos, mas até então o próprio pai não sabia da morte do seu próprio filho. Porque aqui que ela fala: tudo correrá bem, tudo vai bem.
Por que essa mulher tinha tanta certeza assim? Porque ela estava confiando no homem de Deus. Ela estava depositando a sua confiança, não em pessoas, estava depositando a sua confiança verdadeiramente naquele homem de Deus que estava ali presente. Então o que ela faz? Ela não sequer nem conta. Aqui é onde é que eu queria chegar. Ela fecha a porta, ela sequer não fala. Esse fechar a porta aqui, eu dei a entender, esse fechar a porta, talvez fechar a boca. Ela nem sequer para o seu próprio marido, ela fala que o seu filho morreu. Ela fechou a boca. Fechou a boca e foi o quê? Foi atrás de quem ela poderia realmente dar a solução, trazer a solução. Vejamos o versículo 24. E então ela mandou abartrar um jumento e disse ao seu moço: guia-me e não te detenha no caminho, senão quando eu dissera. E partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus, no Monte Carmelo. Como eu havia falado, as pessoas, eu ouvi falar, eu não estou bem certo, que diz que só para subir o monte é precisamente cerca de 1 hora, só para subir esse monte. Eu creio que não deve ficar muito longe disso não, porque só esse monte na qual consagramos como Monte de Oliveira, aproximadamente aí de 20 a 30 minutos que nós gastamos para subir ele. Pode ser que também que demorou algum tempo que ela foi de encontro a esse profeta para chegar até, demorou algum tempo, e ela fala para o seu moço: não pare para ninguém. Versículo 26, e agora pois corre, e o profeta, versículo 25, perdão, partiu ela, pois, ao encontro do homem de Deus, no Monte Carmelo, e vendo ela de longe, o profeta de Deus avistou ela de longe, disse a Geazi, seu moço: eis ali a sunamita. Agora, pois, versículo 26, agora, pois, corre ao encontro dela e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela respondeu: vai tudo bem. Mas o Geazi aqui era o auxiliar do homem de Deus. Ela não abriu a tua boca, nem para o teu marido. Mas ele é auxiliar, ele andava assim junto com o homem de Deus. Se ela não falou para o seu próprio marido, ela também não falaria para Geazi. O que ela disse para Geazi? Vai tudo bem. Tinha motivo dessa mulher falar que ia tudo bem? Seu filho estava morto lá na sua cama, no quarto que ela deixou feito para o profeta. E ela fala aqui: vai tudo bem. Já reparou hoje em dia as coisas, o que as pessoas às vezes muito faz? Qualquer coisinha, hoje em dia nós temos o avanço da tecnologia, qualquer coisinha as pessoas já postam logo em redes sociais, coloca aqueles bonequinhos lá: triste, estou triste. Aí chove aquela chuva de pergunta: o que foi, meu irmão? Já logo abre a boca. Você vê, aqui ela nos dá um grande exemplo. Tinha acabado de morrer o seu filho. O que ela fala? Vai tudo bem. Alguém às vezes está com qualquer tipo de dor, coloca lá: estou com dor. Qual a necessidade de expor a sua vida? Então você está falando, a Bíblia não fala que nós não devemos mentir? Então ela mentiu. Ela mentiu aqui, ué. O filho dela tinha morrido e ela falou que vai tudo bem? Não, ela não mentiu. O que ela fez aqui, ela não se expôs. Tem situação que nossa vida, que nós não... As pessoas às vezes falam assim: não devemos contar mentira. Realmente não devemos contar mentira. Mas tem coisa que nós não devemos se expor. E hoje em dia, como eu já me referi, queria colocar, usei as redes sociais, que muitas das vezes você, o que mais vê, às vezes eu nem costumo, ultimamente, essa semana nem entrei. Às vezes você vê, infelizmente você vê, o que mais você vê é isso. É aqueles bonequinhos lá, aí vai dizer: estou triste, estou doente, estou não sei.
As pessoas hoje em dia, as pessoas se expõem tanto à sua vida, tanto, e a Bíblia, não estou falando minhas palavras não, alguns ainda estão com a Bíblia aberta, está lendo na Bíblia. O que nós devemos fazer? Uma situação, eu estou falando aqui, não é de um casinho não, eu estou falando aqui de morte, Aí as pessoas colocam logo no seu perfil principal, luto, de morte, eu estou falando de morte, o que ela fez? Ela simplesmente, vai tudo bem, por que isso vai tudo bem? Porque ela confiava, ela talvez não tenha, ou talvez não tinha o discernimento que hoje nós temos, de verdadeiramente conhecer o Deus. Verdadeiramente, nós temos diversas formas de conhecer verdadeiramente o Deus na qual nós servimos. E ela estava depositando toda a sua confiança naquele homem de Deus. Por quê? Porque ela andou a vida toda, o seu esposo já era idoso, já era de idade, o homem de Deus profetizou e a coisa se cumpriu. Então o que ela fez? Ela depositou novamente as suas esperanças no homem de Deus. Veio as coisas, as circunstâncias, chegou na sua vida, mas ela confiou no homem de Deus, e ela disse, vai tudo bem. Vejamos à frente, versículo 27, e chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. A minha versão está pegou, mas algumas versões está se jogou. Olha uma pessoa que às vezes não está na visão, olha o que acontece. E chegou, e jogou-se, 27, com seus pés. Mas chegou Geazi, na minha versão aqui aperta tanto com Geazi, que chegou Geazi a empurrá-la. Algumas versões está tirou, para tirá-la. A minha versão fala que Geazi foi empurrar. Uma pessoa que às vezes não está na visão, às vezes acontece isso. Ele foi tirar, ela se prostrou diante do homem de Deus, diante da esperança dela. Geazi vai, na minha versão está empurrá-la, mas vai tirar. Mas olha só em seguida. E disse o profeta, porém o homem de Deus, deixa, repreendeu. A pessoa às vezes não está na visão, deixa, olha só, porque a sua alma está triste de amargar, e o Senhor o encobriu de mim, não me disse nada. Olha que interessante isso aqui. Nós podemos ver mais à frente, o homem de Deus, ele tinha tal intimidade, Eliseu, ele tinha tal intimidade com Deus, que Deus revelava as coisas para Eliseu. As coisas, como nós podemos ver no capítulo, mais à frente, no capítulo 6, quando o rei da Síria queria invadir, atacar Israel, Deus lá falava no ouvido de Eliseu, vai atacar pelo sul. Aí Eliseu mandava avisar o rei de Israel. O rei de Israel já estava lá com a emboscada para o rei da Síria. Tudo que ia acontecer, Deus falava. Só que aqui, olha Deus também testando o profeta. Deus testa ou não testa? Pode ter certeza. E às vezes Deus testa ainda. O galardão do profeta é maior, mas o teste do profeta também é muito maior. Não queira ser testado pelo profeta. Então o Senhor encobriu o homem de Deus. Não disse, mas ele sabia que o coração dela estava de amargar, mas Deus encobriu disso. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor, pediu o Senhor, aqui falando é Eliseu, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Lembramos lá atrás,
É verdade, realmente não pediu. Mas você lembra quando o homem de Deus profetizou na vida dela? Qual foi a primeira resposta que ela deu? Não. Não é precisamente isso aconteceu pelo não. Mas às vezes a profecia é lançada. Você já reparou? Vocês já repararam? Tiveram a noção da oração na qual nós fazemos? Senhor Deus, capacita homens e mulheres, jovens, adolescentes, anciões, uns para estar liderando de no mínimo 1.000 pessoas, outras para estar liderando de 1.000 a 100.000 pessoas, outros para estar liderando país inteiro, nações inteiras. E a pessoa talvez está lá, a pessoa profetizando, a pessoa, não, eu não estou conseguindo liderar nem a minha casa, vou liderar 1.000 pessoas, vou liderar 100.000 pessoas, vou liderar país inteiro. Meus irmãos, quem faz isso é Deus. Por que a gente fica preocupado? Por que nós preocupamos com essas coisas? É Deus que faz. Você vai ficar preocupado se você vai liderar 100.000 pessoas? Não, vai ser essa profecia vai vir para a nova geração. É para os... Meu irmão, se Deus quiser te usar agora, Ele usa. Vocês lembram o que João Batista diz quando os filhos de Deus, os israelitas, disseram que eles eram filhos de Abraão? João Batista diz: até dessas pedras Deus faz os filhos. Deus quiser, Ele faz pessoas, Ele transforma, Ele capacita, Ele usa quem Ele quer, usa na hora que Ele quer, porque Ele é Deus e pronto, e acabou. Deus é Deus e acabou. As pessoas às vezes ficam se preocupadas com como Deus vai fazer, de que forma Deus vai fazer, como Ele vai agir. Meu irmão, o que ela faz aqui? Descansa no Senhor, descansa em Deus. Eu tomei posse, nossa levita Gabriela, estava lá atrás, estava meio dispersa. Eu peguei posse na leitura quando ela fez naquela madrugada, quando eu já, nas últimas 24 horas, já tem bastante tempo, e eu estava aqui, quando eu estava no Brasil, nem sabia, o pastor tinha me escalado uma das pessoas para estar dirigindo o culto de Santa Ceia. Para mim foi um choque, assim, eu não esperava aquilo. E uma das vezes eu estava orando, falei: Senhor, sabe que eu não sei se quer falar, eu vou estar dirigindo um culto, o Senhor colocou para dirigir um culto. E a levita Gabriela leu em Êxodo capítulo 4, versículo 10, que diz: quando Moisés estava no monte e disse para Deus que ele não era eloquente, que ele era pesado de boca, mas Deus apenas falou: vá, meu filho. Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Não foi eu. Deus apenas pede que nós vá, porque quem faz as coisas é Deus. Muitas das vezes nós olhamos para as nossas próprias capacidades, ficamos nos olhando, tentando às vezes achar: será? Será? Eu não tenho condições nenhuma. Meu filho, se Deus falou, é para você ir. Vá, toma posse da sua vitória, toma posse. Se Deus fala, profeta de Deus profetizou, receba. Não faça como ela. Não, já diz logo não. Não vou adiantar aqui, senão. E 23, e disse ele, pedi eu, e disse ela, já aviso. Então 29, então ele disse a Geazi, também muito interessante aqui, versículo 29, e então disse ele a Geazi: cinja os meus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai, e se encontrares alguém, não o saude, e se alguém te saudar, não responda. Olha que algo muito interessante aqui.
Voltar de novo. Infelizmente vou ter que voltar lá de novo. Em rede social. Na rede social, eu estou falando isso. Eu peço até desculpa para alguns que às vezes não havia necessidade de estar ouvindo. Eu estou falando isso porque eu já li pessoas fazendo isso. Escrevendo lá: irmãos, a paz do Senhor na igreja, mas fora da igreja, nem olha, finge que nem engana, finge que nem me conhece. Viu? Vocês viram o que o homem de Deus falou aqui para Geazi fazer? Presta atenção aqui, presta atenção. Eu não estou aqui falando para as pessoas, não cumprimentar as pessoas, porque a educação tem que estar em todos os cristãos. Todos os cristãos ele tem que ser educado. Ele tem a obrigação em ser educado. Presta atenção. Talvez as pessoas, ele está incentivando quem não cumprimentou o irmão. Não, presta atenção. A obrigação do cristão é ser educado. O profeta, o homem de Deus fala. E agora, imagine naquela época. Por isso que às vezes eu jogo lá e às vezes puxo para cá. Imagine naquela época. Você anda quilômetros e mais quilômetros. Até que enfim você encontra alguém. Alguém vai te cumprimentar. Ô meu irmão, a paz do Senhor. Você finge que nem viu. Naquela época, 50 quilômetros você andou, meu. Era raro realmente. O evangelista Jonas acabou de dizer, era raro alguém encontrar alguém. Quando encontra, o profeta Eliseu fala: se encontrares alguém, a Bíblia, estou falando da Bíblia, olha para a Bíblia. Se encontrares alguém, não o saude. E se alguém te saudar, não responda. Põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Agora versículo 32. Chegando Eliseu, olha interessante também. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino fazia morto em sua cama, justamente na presença. O que Eliseu faz? Então ele entrou e fechou a porta. Olha o fechar a porta aqui, novamente aqui. Isso exatamente, eu dei o exemplo de fechar a porta, fechar a boca, no sentido aqui, é para a gente observar. O que o homem de Deus ele faz? Ele vai e fecha. Olha, é muito forte isso aqui, se as pessoas pararem para reanalisar. E o que ele faz? Ele fecha a porta sobre ambos. Talvez aqui eu sei que a sunamita estava e Geazi estava. Talvez também o esposo dela também, talvez estava. Ele só fala que fecha a porta sobre ambos. E o que ele vai fazer? Vocês não estão com a Bíblia aberta? O que ele orou ao Senhor? Nosso pastor está ali com a Bíblia aberta, acompanhando. Orou ao Senhor. O que é orou ao Senhor? O que é isso aqui? Que está ligado na terra. Está ligado na terra? Está ligado na terra? E como é que nós ligamos na terra para ligar no céu? Orando. Oração ali, ó, coisa linda. Quem falou? Samuel. Oração. O que o homem de Deus faz? Meu Deus. Ele vai orar. Vai buscar quem? A quem pode. A quem pode trazer a solução. Versículo 34. E ele subiu à cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino esquentou. Todos nós, penso que sabemos, mesmo que às vezes não conhece, igual no meu caso, eu penso também, boa parte das pessoas nunca tocou num defunto, mas o defunto ele é gelado, pelo menos que eu já ouvi falar e eu creio que é gelado. A carne aqui esquentou. Você lembra quando eu falei que o homem de Deus, Deus encobriu ele? Deus tinha tanta intimidade com o homem de Deus, ele encobriu ele e não revelou o que ela tinha. Aqui Deus também faz a mesma coisa. Deus apenas
Eliseu ora ao Senhor, chega, a primeira coisa que ele vai fazer, ele fecha a porta, fecha a boca, e vai buscar realmente a presença do Senhor, vai orar ao Senhor. E depois ele sobe o menino aquece. Ele aqueceu. Aqui não diz em nenhum momento que o menino ele viveu. Ele apenas aqueceu. Deus apenas deu um sinal para ele. E o que ele faz? Ele depois volta e E o menino, e sobre os olhos dele, sua boca aqueceu, exatamente. Versículo 35. E depois voltou e passou naquela casa, e passeou naquela casa de um lado para o outro. Esse passear aqui, creio que ele com certeza, ele estava orando em espírito, buscando a Deus. Deus deu um sinal, Deus apenas aqueceu o corpo daquele menino. Deus ainda não ressuscitou aquele menino. Deus apenas deu um sinal àquele. E ele vai novamente, e aqueceu, e tomou sobre si naquela casa, e deu a partir para outro lado, e tornou sobre si, e se estendeu sobre ele, e então o menino espirrou uma vez. Por que 7, né? Interessante aqui, o menino espirrou 7 vezes. Já foi falado aqui diversas vezes pelo nosso próprio pastor presidente. O número 7 é o número da perfeição. Podia aqui o menino ter espirrado 6 vezes, aí seria o profeta Eliseu que fez aquele menino ressuscitar. Mas não, o menino espirrou 7 vezes. Se todas as vezes que nós possamos ver o número 7 citado na Bíblia, é Deus fazendo, Deus operando um milagre. E aqui não é diferente. A 7ª vez que o menino espirrou, o menino espirra 7 vezes. E o que ele faz? Ele abre os olhos. E Eliseu chama a Geazi e diz-lhe: chama esta sunamita. E ele a chamou. E aprendeu-se. E ele a chamou. E apresentou-se ela ao profeta. E lhe dissera: toma o teu filho. E então ela entrou e prostrou-se diante dos pés do homem de Deus, e inclinou-se com o rosto em terra, e tomou o seu filho. O que eu quero dizer com essa mensagem? Onde nós estamos levando os nossos problemas? Para onde nós estamos levando os nossos problemas? Você já reparaste nisso? Ultimamente, as pessoas com poder aquisitivo, muitas das vezes as pessoas não vão à casa de Deus. Muitas das vezes as pessoas depositam a sua confiança na sua riqueza. Essa mulher aqui era rica, mas na hora que aconteceu o imprevisto da morte do teu filho, ela não olhou para a sua riqueza. Onde é que ela foi? Ela foi buscar verdadeiramente o seu refúgio. Onde é que nós estamos buscando o nosso refúgio? Onde é que nós estamos indo buscar a solução para os nossos problemas? Eu estou falando de um pequeno problema. Eu estou falando aqui de uma morte. Essa leitura na qual foi feita nesta noite se trata de uma morte. Muitas das vezes nós estamos fazendo. O que ela faz no versículo, por acaso eu até marquei aqui, no versículo 22, na parte que diz, depois que ela pegou o jumento, diz assim: para que eu vá correndo. Quando nós estamos com algum problema, nós temos que ir correndo. Correndo para onde? Para a casa do Senhor. É o Senhor que resolve os nossos problemas. Não é pegar o seu problema e jogar ele em algumas redes sociais, fazer muitas pessoas fazem, ou às vezes pegar o seu problema, jogar nas costas de alguns irmãos, dividir o problema. Talvez naquela angústia, a pessoa às vezes não sabe para onde. Às vezes a pessoa está tão desesperada, naquele desespero, que ela não sabe para onde correr. A sunamita ensina para onde nós devemos correr, para onde que nós devemos depositar os nossos problemas, as nossas
realmente nossas dificuldades, onde que nós devemos? Para a casa do Senhor. E aonde nós devemos colocar os nossos problemas? Ela colocou na cama do profeta, que era representado onde Deus descansava a presença. Onde é que nós devemos colocar os nossos problemas? No altar do Senhor. E fazer o quê? O que o profeta fez? Quando ele fechou a porta, ele ligou, ele orou ao Senhor e buscou ao Pai. O que nós devemos fazer quando nós estamos com problemas? Buscar, vir para a casa do Pai, orar ao Senhor, buscar. Quem resolve os nossos problemas é o Pai. Seja qual for o seu problema, aqui se trata de um pequeno problema, aqui se trata de uma morte. Onde é que ela depositou sua confiança? No homem de Deus. Hoje em dia nós já sabemos, muitas das vezes tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que às vezes procuram diversas formas. Eu já fui, até por acaso nosso irmão Levita Roberto falou aqui, que as pessoas procuravam para despacho, para não sei o que, chicaveira, não sei o que, procurar um monte de coisa. Onde é que as pessoas hoje em dia estão recorrendo, buscando? É o santo São Judas Tadeu, se eu não me engano, que é o da causa impossível. Onde é que as pessoas estão depositando as suas confianças? Em santos, em imagem. Onde a Sunamita ensina que nós devemos buscar, devemos depositar a nossa confiança? Naquele que resolve todos os problemas. É em Deus é que nós devemos depositar a nossa confiança. É no Senhor é que nós devemos depositar a nossa confiança. Qual é o seu problema nesta noite? Qual é a sua dificuldade nesta noite? Qual é a sua divergência nesta noite? Aonde você está colocando o seu problema? Aonde, meu irmão internauta, você está depositando o seu problema? Aonde você está depositando a sua confiança? Será que é imagem? Será que é escultura? Será que é tantas e tantas coisas insignificantes? Deposita a sua confiança em Deus. Ele sim pode resolver o seu problema. Ele sim tem algo para a sua vida. Simplesmente deposite a sua confiança no Senhor. Eu queria puxar, mas está mais complicado aqui, que já está estourando. As horas voam, meu irmão. Nós podemos ver também, não sei, dá tempo, pastor? Rapidinho aqui, só vou ler, não vou puxar não, só vou ler. Essa Sunamita, ela tem uma passagem tão importante, que ela não fica apenas no versículo 4. Se nós conseguirmos folhear a Bíblia, no versículo 8, Deus ainda fala sobre ela aqui na Bíblia. Só vou ler, não vou puxar muito não. E Eliseu tinha dito àquela mulher, cujo filho vivificara: levanta-te, vai à tua família e habita onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá na terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e agiu de acordo com a palavra do homem de Deus. E ela partiu com a sua família e viveu na terra dos filisteus durante 7 anos. Transcorrido os 7 anos, passou os 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus. A mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. O rei falou a Geazi, o moço do homem de Deus: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E enquanto ele contava, o rei, como Eliseu restaurou a vida de um morto, eis que a mulher, cujo filho foi vivificado, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. E então Geazi, o rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a qual Eliseu vivificou. O rei perguntou à mulher, e ela lhe relatou o caso. E então o rei lhe
designou um eunuco, dizendo a ele: diz-lhe, restitui tudo quanto era dela, e toda a renda dos campos, desde o dia que ela deixou a terra até agora. A mulher era rica, de um momento para o outro, perdeu tudo durante 7 anos. O que vale a nossa riqueza? O que vale nosso dinheiro? Não vale de nada. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor nos diz aqui, que depois o rei restituiu tudo, durante os 7 anos que ela não habitava naquela terra, mas Deus restituiu tudo e em dobro. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Chamo o nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira.